Olá, meus queridos alunos, atenção concurseiros, galera aí de Parnaíba e de cidades vizinhas que vão fazer o concurso de Parnaíba. Esta videoaula é uma videoaula extra, atendendo a pedido da galera que está inscrita no canal e coloca nos comentários. Alguns dos nossos inscritos, alguns daqueles que seguem o professor Evandro aí no canal do YouTube, falaram e pediram algum conhecimento, algumas informações sobre aspectos da economia atual de Parnaíba. Então hoje nós vamos falar sobre a economia atual de Parnaíba, dando destaque aí para as principais atividades econômicas da cidade de Parnaíba. Lembrando que essa atividade econômica, ela vai estar dentro daquela ótica da divisão dos setores de produção ou dos setores econômicos, estudado por vocês aí nas aulas de geografia. Aqueles que fizeram ensino fundamental, ensino médio, devem ter percebido que a economia, os setores da economia, são divididos em basicamente três setores: setor primário, né, e setor secundário e o setor terciário. No setor primário você coloca aí extrativismos e agricultura e pecuária. No setor secundário você coloca a indústria, a agroindústria, o setor de produção industrial. E no setor terciário você coloca aí o comércio e as atividades relacionadas com a oferta de serviços, a venda de serviços. Ok? Então nós vamos perceber que a cidade de Parnaíba, ela tem destaque, tem nesses três setores, né, ela é bem representada. Então nós vamos começar aqui falando do extrativismo, né, e claramente da exploração aí do setor primário, plantio de algodão, e claramente a utilização do couro como uma matéria ou como um produto para exportação. Então as principais atividades de Parnaíba é a exportação. Nós temos aí a cera de carnaúba, né? Nós temos o óleo de babaçu, a gordura de coco, a folha de jaborandi, a castanha do caju, o algodão e o couro. É importante que você entenda que esses quatro primeiros itens, a cera de carnaúba, o babaçu, o coco, o jaborandi, ele é uma exploração mais ligada ao extrativismo. Isso não quer dizer que não tenha ninguém ainda investindo na reposição desse reflorestamento ou na reposição dessas árvores, né? Dessas palmeiras. No caso aqui nós temos pelo menos 3 palmeiras sendo citadas, ok? Então aqui nós vamos, eu aconselho vocês aí que tiverem curiosidade em saber, né? É sempre bom trabalhar com imagens. Infelizmente a gente não teve o tempo, ou não achou que talvez fosse desnecessário, porque se você colocar no Google Imagem, você vai conseguir a imagem dessas principais atividades econômicas. Mas o importante é que você saiba basicamente que a principal atividade econômica de Parnaíba é a exportação, ou uma das principais atividades de Parnaíba é a exportação. E aí nós temos esses produtos aqui sendo relacionados: a cera de carnaúba, o óleo de babaçu, a gordura de coco, folha de jaborandi, castanha de caju, algodão e couro. Então nós temos aqui relacionado economias ou atividades econômicas do setor primário. Por que eu estou repetindo várias vezes que você tem que entender que aqui faz parte do setor primário? Porque o organizador da prova, o elaborador da prova, vai levar isso em consideração na hora de cobrar os seus conhecimentos. Às vezes ele não está nem muito preocupado se você vai identificar ou vai memorizar essas atividades econômicas. Às vezes ele quer saber se você consegue colocar essas atividades econômicas dentro dos setores da economia que nós conhecemos da geografia e das análises de economia em geral, ok? Então, essas aqui são as principais atividades, as primeiras atividades. Lembrando que dentro dessas principais atividades existem outras. Nós temos aqui no setor secundário, o município dispõe ainda de indústria de produtos alimentícios e perfumaria, tais como, aí nós temos aí algumas das indústrias que existem e que está aí em ativa na cidade de Parnaíba, né? Você tem aí a Vegeflora, você tem a Cooperativa Delta, você tem o Leite Longar, né? A Cobrasil, você tem o Coodor Reciclagem, o Curtume Romano e tem também o Coodor IPVC SA.
Então aqui nós temos aqui atividades econômicas ligadas ao setor secundário, que é o setor industrial, o setor de atividades industriais de Parnaíba. Nós temos aí uma grande criação, recentemente foi até noticiada, né? A ZPR de Parnaíba, que está ligada também a essa indústria, mas está ligada principalmente à distribuição de produtos, ao setor terciário, que é o setor de venda e oferta de produtos, tá? Então nós temos Parnaíba foi agraciada também com uma zona de processamento de exportação. Aqui eu acabei de mencionar com vocês, acabei de falar, a ZPR de Parnaíba, né? ZPR, a zona de processamento e de exportação. Nós temos aí o agronegócio vem ganhando destaque devido ao perímetro irrigado, né, a utilização das águas dos rios, né, e dos famosos tabuleiros litorâneos, onde são cultivados diversos tipos de cultura. Tá? Se você quiser ter mais informações mais detalhadas sobre essa produção, né, sobre os tabuleiros litorâneos, é interessante você procurar na revista CEPRO, ou no Instituto CEPRO, né, que trabalha com esses dados mais detalhados. Aqui para o nosso concurso, você não precisa ter tanta propriedade ou tantos conhecimentos tão aprofundados. Lembrando que nós vamos ter cinco questões em média de conhecimentos locais de Parnaíba. O organizador da sua banca ele não vai poder perguntar coisas de difícil acesso, né, ou informações de difícil acesso. Ele até para o princípio da isonomia, né, do certame, né, do concurso. Então é bom, você não precisa se estressar tanto. Lembrando que é conhecimentos gerais, é conhecimentos locais, então você não precisa ter tanta profundidade sobre esses conteúdos, né? Você precisa ter profundidade nos conteúdos da área que você vai concorrer. Tá certo? É claro que esses conhecimentos que a gente está mostrando aqui é importante, porque às vezes essa é a diferença entre você e o seu concorrente. O seu concorrente às vezes negligencia os conhecimentos locais do município ao qual ele está concorrendo uma vaga, e aí ele termina errando uma ou duas questões, e isso é o que a gente não quer aqui para vocês que estão inscritos no nosso canal e que estão se preparando para o concurso da Prefeitura de Parnaíba, tá certo? Então vamos aí às outras informações. Em 2011, Parnaíba foi a cidade com maior crescimento do Brasil. Essa informação já tinha sido dada a você em um outro vídeo, talvez você não tivesse dado importância, mas aí para você perceber o despontar de Parnaíba, né, o destaque de Parnaíba em relação ao Brasil, tá? E claramente em relação ao estado do Piauí. Tá? Esses dados, esses números, eu acho que às vezes é complicado a gente estar trabalhando com números, porque você não vai memorizar, mas aí você pode dizer que nós temos um índice de crescimento de Parnaíba que dobra, né? Cerca de 200%, acima de 200%, aí nós temos registro de 229%. A cidade investiu cerca de 34 milhões no ano de 2011, né? Contra os 10,3 milhões que foram aplicados no ano anterior. Ah, professor, mas nós estamos em 2008 e você está falando de informações de 2010, 2011. Gente, esses dados são oficiais e normalmente esses dados oficiais eles são aferidos e são registrados pelos institutos de pesquisas econômicas, né? Ou então pelo próprio IBGE. Então esses registros eles são realizados periodicamente. Então esses são os dados mais recentes que a gente tem. Certo? Então, não sei se de 2011 para cá, pelo menos a gente acredita que houve um crescimento, pelo menos por uma análise histórica, uma análise panorâmica de Parnaíba, acreditamos que houve sim um crescimento econômico. Talvez não tão grande como ocorreu aí de 2010 a 2011, mas é importante que você entenda que Parnaíba está em processo de desenvolvimento e crescimento econômico, tá certo? Então a gente vai estar discutindo isso com você e você tem que se familiarizar com esses dados. Eu sempre tenho certos receios com números, né? Mas vez por outra aparece uma banca de concurso querendo que você memorize algum número que você conheça. Mas se você está estudando, eu acho que não vai ser difícil você lembrar desse crescimento e aí já eliminando algumas alternativas que possa ser eliminado.
ok? Aqui nós temos os principais pontos turísticos. E aí, por que falar dos principais pontos turísticos? Porque no setor terciário, esse talvez seja aquele que se mais destaca nacionalmente e se destaca também internacionalmente. E aí nós vamos ver a exploração desses pontos turísticos aí em Parnaíba. A gente já falou de uma forma mais geral em outras videoaulas, mas aqui a gente vai tentar explicar para vocês a importância de cada um desses pontos turísticos para a economia de Parnaíba. Então nós temos aqui o Delta do Parnaíba, né, que está situado aí entre os estados do Maranhão e Piauí, né, formado pelo rio Parnaíba, que tem aí cerca de 1,485 quilômetros, né, de extensão. O delta, né, tem aí, na verdade, não 1, mas 1.485 quilômetros de extensão. O delta do Parnaíba abre-se em 5 braços, envolvendo aí 73 ilhas, né, fluviais, sua paisagem exuberante, cheia de dunas, né, mangues, ilhas fluviais, garante um cenário paradisíaco dessa região do Maranhão e do Piauí. Aí é para vocês entenderem, né, o quanto essa região é muito importante. Em relação a esses quilômetros que você viu aqui, né, esse quilômetro é do rio, tá ok? Então não vai achar que o delta tem esse tanto de quilômetros todos aí, senão você vai errar, tá? Não é bem esse dado aí. Então o delta do rio Parnaíba é noticiado no Brasil todo e é um grande atrativo para a economia turística, economia terciária aí da região de Parnaíba. Então nós temos a praia Pedra do Sal, né? É uma praia do estado do Piauí, né? Sendo a única situada na cidade de Parnaíba, né? Uma praia realmente belíssima. Eu aconselho, é uma coisa assim, eu recomendo muito bem. Você vai realmente se sentir em um grande paraíso aí no litoral do Piauí. Então localiza-se aí a 15 quilômetros da sede do município, né? Então fica bem pertinho do município de Parnaíba. Você que vai passar no concurso e vai morar em Parnaíba, aproveita aí e vai conhecer a Pedra do Sal, que não faz mal para ninguém, faz muito bem, lazer e diversão. Se encontra na Ilha Grande de Santa Isabel, ilha fluvial do Delta do Parnaíba. O acesso está disponível pela rodovia PI 116. Pedra do Sal é dividida em 2 partes, né? O lado manso e o lado bravo, e aí uma referência aí à agitação do mar. O lado manso tem poucas ondas e de baixa movimentação e boas condições para pescaria e descanso, e o lado bravo é útil para esportes radicais como surf e asa delta. Então a gente está falando aí desses 2 principais pontos turísticos para vocês entenderem o quanto isso é importante para a cidade de Parnaíba. Então nós falamos aqui que Parnaíba tem basicamente 3 atividades econômicas. Ela consegue ser bem representada nos 3 setores da economia. O setor primário, que nós destacamos aí o setor extrativista, a produção de algodão e a exploração aí do couro, né, que vem da pecuária, e essa voltada para a exportação. Isso não quer dizer que não tenha produção pecuária para o consumo local. Nós falamos do setor secundário, né, da indústria, principalmente a indústria de cosméticos e de perfumarias, né, e a de laticínios, que também tem destaque aí na região de Parnaíba. E agora nós estamos discutindo sobre os potenciais turísticos da economia parnaibana, potencial este que poderia até ser bem mais explorado, né, se a gente tivesse uma frequência de voos, né, não só voos nacionais, voos locais, regionais, mas voos internacionais direto para Parnaíba. Tá? Não sei lhe precisar ao certo quais são as dificuldades e quais são os avanços nesse setor, mas é importante que a gente entenda que o setor de transporte é muito importante para fomentar a economia parnaibana, principalmente, né, o setor de turismo, né, porque as pessoas precisam chegar até Parnaíba. O transporte é importante também para o escoamento da produção, né, então seria interessante ter um porto, né, ter uma perspectiva de ter o porto de Luiz Correia, né, que embora não seja em Parnaíba, mas vai beneficiar a Parnaíba nessa exportação, né, para escoar seus produtos para a exportação nacional e também internacional. Então vamos aí a alguns outros pontos turísticos que também fomentam a economia de Parnaíba. Aqui nós temos a Lagoa do Portinho, né, uma das mais belas paisagens do Piauí, e com
vantagens de que as águas azuis, né? Então, uma lagoa de água doce, né? Dependendo da luz do sol, as dunas cercam um balneário de águas doces do litoral do Piauí, igual para a prática de esportes aquáticos, né? Na banana boat, jet ski, né? Windsurf. Então, coisas aí que você pode explorar visitando a Lagoa do Portinho, ok? Também é um outro ponto turístico que a gente aconselha. Na verdade, em Parnaíba tem coisa muito bacana para ser explorado. No litoral do Piauí como um todo, tem muita coisa boa para você explorar e conhecer. E com uma grande vantagem, porque são praias não tão lotadas, né? São praias limpas. Nós não temos no Piauí nenhuma praia que não seja própria para o banho, né? Na verdade, as que não são próprias para o banho, muito mais pelo risco das águas do que propriamente pela sujeira, né? Então nós temos realmente praias muito bonitas e muito saudáveis para o banho, ok? Então no Porto das Barcas, né? Aí aqui é um centro que é uma atividade para o turno da noite. É claro que você vai encontrar atividades comerciais, venda de artesanato, então muita coisa bela também aqui no Porto das Barcas. A gente já falou muito do Porto das Barcas, tem uma importância importante, uma importância histórica, né? Importância importante é interessante, né? É brincadeira. Então, importância histórica, né? Faz parte dos núcleos geradores da cidade de Parnaíba. Então pode ser cobrada aqui como fator de importância econômica, mas também pode ser cobrada de você em relação à importância dela para o surgimento da cidade de Parnaíba em torno das atividades de exportação, ainda no século XIX, né? E até um pouco antes, aí no século XVIII, tá ok? Então a gente vai percebendo aí a importância desta economia parnaibana, ok? Então, só recapitulando o que a gente viu até aqui, nós vimos que Parnaíba atualmente tem representantes nos 3 setores da economia, né? No setor primário, nós temos aí o extrativismo, né? Principalmente das palmeiras, né? E nós temos também a exploração do algodão e do couro. No setor secundário, nós temos a indústria voltada para a indústria de cosméticos de laticínios em destaque. E no setor terciário, nós temos destaque para o setor turístico, tá certo? Então, nós vamos encontrar também supermercados, vamos encontrar shopping centers, né? Nós temos aí 2 shopping centers em Parnaíba. Então, temos aí representante para os 3 setores da economia parnaibana e que movimenta a economia parnaibana. E eu acho que é importante a gente conhecer, ok? Então, acalentar e acalmar os concurseiros, aqueles que estão aí se preparando. Eu sei que vocês às vezes querem cada vez mais informações, mas lembre que o organizador da banca de concurso de vocês, ele não vai poder cobrar nada que não seja acessível a vocês enquanto concorrente, sob pena de você entrar com recurso para anular a questão. Digamos, ele pergunte uma informação que é uma informação quase que sigilosa sobre a economia ou sobre a cultura ou alguma coisa que não tem ainda trabalhos divulgados em larga escala. Então isso sim pode ser questionado em banca de concurso. É claro que quanto mais vocês familiarizarem sobre Parnaíba, é realmente fundamental, ok? E nós vamos aí, teve outros pedidos, essa videoaula, pediram sobre a questão das economias, das atividades econômicas atuais. Eu espero ter esclarecido um pouco para vocês. Lembrando que esses dados você encontra aí na Fundação CEPRO, você encontra esses dados também no IBGE e em alguns sites da internet. Eu sempre peço a você que tenha um certo receio, né, de onde você vai tirar essas informações, né, e para você questionar, é porque alguns sites às vezes são alimentados livremente, né, e aí você tem que dar uma conferida nessas informações, ok? Então boa sorte para você, né? Eu acho que assistindo os vídeos, lendo o material que a gente já indicou para vocês, pesquisando na internet, respondendo as questões que serão comentadas aqui. Inclusive nós vamos ter mais 2 comentários de questões aqui, né? 2 comentários de questões nas próximas videoaulas vai aparecer por aí. Então continue conosco, né? Continue inscrito no nosso canal, continue compartilhando, continue comentando, dando suas dicas, suas orientações, né? Suas recomendações, que a gente fica muito agradecido com vossa atenção, beleza? Então, encerrando aí com o Conselho Universal, estude, porque quem estuda
Deus ajuda.